Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nessa manhã, que possamos ter um bom tempo de aprendizado juntos, entendendo, compreendendo a palavra do nosso Deus e que possamos estar aptos a receber a palavra, a sermos transformados, moldados de modo agradável ao Senhor. Amém? Esperamos que todos possam estar bem, apesar das circunstâncias, mas entendendo o propósito de Deus em todas as coisas, que Ele está no controle, agindo de modo agradável, com propósitos, na nossa vida. Então, que possamos ter isso em mente e estar satisfeitos nele. Amém? Esperamos que todos os irmãos possam já estar reunidos, possam apreciar esse tempo de aprendizado, parar o que está fazendo, reunir a família para aprender mais do Senhor. Vamos a Deus em oração pedindo por esse tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, o teu perdão que é derramado em nossas vidas através do sacrifício de Cristo. Como te somos gratos pela tua tão grande salvação. Te pedimos por esse tempo que possamos estar atentos à tua palavra, que nada venha a impedir de compreendê-la e de ser transformado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e te pedimos que o Senhor tenha total liberdade para trabalhar em nossos corações, de modo que te agrada, e sabendo que essa transformação é para a nossa alegria plena, que é para a nossa transformação em conformidade à imagem de Cristo. Então assim te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. É o texto que o irmão Marcos vai estar trabalhando hoje. Possamos abrir nossas Bíblias, esperamos que os irmãos já estejam reunidos, tenham parado aquilo que estavam fazendo e dedicar esse tempo ao aprendizado do Senhor. Amém? Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Porquanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, que os irmãos já possam ir meditando nesse texto, para quando o irmão Marcos for expor, os irmãos já estejam mastigando, para que possa se ter um proveito maior, que o Espírito Santo possa trabalhar com os irmãos, tendo esse texto em mente, Então, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento, que os irmãos possam louvar ao Senhor também, aí onde você está. Então vamos louvar o nosso Deus. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar o Senhor com este corinho que tem por título: Ó, louvai a Deus comigo. Seu braço amigo me acolheu.
escolheu. Eu era culpado e o meu pecado Ele apagou. Minha triste sorte a minha morte suportou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provar e vede que Ele é bom. Eu era culpado e o meu pecado Ele apagou. Minha triste sorte a minha morte suportou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provar e vede que Ele é bom. Ó, provar e vede que Ele é bom. Ó, provar e vede que Ele é bom. Amém, irmãos. Como é bom louvar o nosso Deus, render louvores a Ele, isso é agradável. Vamos abrir nossas Bíblias para a nossa leitura semanal, em Salmo capítulo 9. Eu gostaria que todos os irmãos fossem até lá para podermos ler esses 20 versos e meditar sobre eles. Vamos ler. Esperamos que todos possam abrir suas Bíblias. Diz assim a palavra do nosso Deus: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as tuas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziam os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes o pé. Faze conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Que possamos, irmãos, compreender a nossa pequenez diante desse Deus, diante da toda a sua obra que Ele criou. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus, e logo após o irmão Marcos vai ter a oportunidade de servir ao Senhor, dando estudo aos amados irmãos.
Vamos louvar o nosso Deus. Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 305, que tem por título Consagrar Tudo. Vamos louvar ao Senhor. Sempre da luz andar e os filhos teus amar, vem me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te voltarei. Do mundo vil e mal, nunca mais serei. Teu rosto quando vi, amor dos céus e a glória do porvir, vou enfim fruir. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui mais uma manhã, reunidos para aprender mais da Palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Sermão do Monte. Amém? Então, vamos iniciar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, por Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pela tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Abençoe este momento aqui em que estamos reunidos para aprender de Ti, Senhor Deus. Abre nossas mentes, nossos corações, Pai, para a compreensão da Tua santa palavra e para que possamos seguir a Tua santa vontade. Por tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos dar continuidade à nossa aula. E semana passada nós vimos sobre como não devemos resistir ao mal, como não devemos buscar vingança, como não devemos basicamente não resistir ao mal. Se alguém quiser nos fazer mal, a gente tem que
não vamos bater de frente com aqueles que tentam nos prejudicar. O objetivo, o que Cristo nos ensina é que nós devemos ser pacíficos acima de tudo. Dessa forma, a aula passada nós estudamos ela por um aspecto negativo. Não negativo é uma coisa ruim. Negativo no sentido de que é o que não devemos fazer. Não devemos resistir ao mal, não devemos buscar vingança, não devemos bater de frente. Hoje é mais ou menos uma continuação. Todo discurso é uma continuação. Mas hoje nós vamos ver uma coisa parecida do ponto de vista positivo. Também não é positivo porque é bom. O negativo não é ruim, positivo não é bom nesse sentido. Mas é positivo porque é o que devemos fazer. O negativo é o que devemos não fazer, o que não devemos fazer. E o positivo é o que nós devemos fazer. E, como eu digo que é uma continuação, por quê? Porque tanto da semana passada como dessa semana está falando entre relacionamento com pessoas que nos fazem mal, ou que buscam nos fazer mal. Então, agora, Cristo não está dizendo que nós não devemos fazer, está dizendo que nós temos que fazer. E o que ele diz que nós temos que fazer está no texto de hoje, que está em Mateus 5, do 43 ao 48, que diz o seguinte: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então esse é o nosso texto de hoje. Então o que Cristo está dizendo aqui agora é o quê? Vocês devem amar os seus inimigos. Vocês devem orar por aqueles que vos maltratam, que querem fazer mal a vocês. Então, agora é uma atitude positiva, é uma atitude que nós temos que ter em relação àquelas pessoas. Ainda que elas não nos queiram mal, ainda que sejam nossos inimigos, agora nós temos que tratá-las com amor, temos que orar para que elas venham a se arrepender dos seus maus caminhos. Difícil, quase impossível para nós. Mas a ordem é essa. O que a gente pode fazer é cumprir, ok? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe no Antigo Testamento essa ordem: amem o próximo, odeiem seus inimigos. Isso aí não tem encanto nenhum. Isso que Cristo está ensinando, o que Cristo está afirmando, era o que era dito pelos fariseus naquela época dele. Pelos fariseus, digo pela liderança religiosa, fariseus, saduceus, escribas. Então eles diziam isso: ame o seu próximo, odeiem seu inimigo. Mas não tem canto nenhum disso na Bíblia ensinando isso. É possível que os fariseus fizeram isso por exclusão. A gente já viu que eles buscavam criar regras. Eles criavam regras: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. A gente viu que eles focavam muito no lado cerimonial da lei e não tanto na parte moral da lei. Então era muito, essas são as suas, a lei era um livro de regras, você tem que seguir isso. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então eles reduziam certas coisas a
sentenças a termos dessa natureza. Então, o que Cristo está dizendo é que eles ensinavam: ame o seu próximo, odeie seus inimigos. Mas isso não tinha na lei, em canto nenhum. Como eu disse, eles podem ter feito isso por exclusão. Em Levítico 19, do 17 ao 18, diz assim: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a interpretação é: se eu tenho por obrigação amar o meu irmão, e por aproximação, por tabela ele é meu próximo, então eu tenho que odiar o meu inimigo. Ele está mandando eu amar meu irmão. Então eu tenho que odiar o meu inimigo. Então era mais ou menos essa interpretação. Os judeus, eles tinham que amar os seus conterrâneos, aquele povo. Lembrando que Israel foi o povo que Deus chamou para si. Então eles se interpretavam que todos aqueles que não fossem judeus eram automaticamente inimigos. Aí, como eu disse, por exclusão, se eu tenho que amar o meu irmão, então eu tenho que odiar o meu inimigo. Da mesma forma, aí nós vemos que tem as ordens de Deus sobre os povos que habitavam a terra de Canaã, quando Israel está caminhando para lá. Na peregrinação, Deus dá a lei a Israel, e agora eles estão indo para uma terra que é habitada por cananeus, amorreus, ferezeus e várias outras nações. E o que é que Deus determina para esse povo? Em Êxodo 34, do 11 ao 14, vai dizer assim: guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora de ti os amorreus, cananeus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Então, quando Deus está caminhando com o povo para colocá-los dentro da terra de Canaã, ele está dizendo o quê? Eu vou tirar todo aquele povo que está ali dentro. Eles vão ser destruídos e vocês não vão fazer aliança com eles. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo de Deus em não permitir que Israel fizesse aliança com os povos que habitavam ali? Evitar justamente o que aconteceu. O quê? Israel começa a fazer aliança com aquele povo em desobediência e começa a adorar os deuses deles, abandonam a Deus, o Senhor, e começam a adorar os deuses dos cananeus. Aí, nisso, começam com a questão dos cultos, a imoralidade, começam com sacrifícios humanos, oferecendo crianças a Moloque, fazendo sacrifícios humanos. Então, tudo isso Deus não queria para o seu povo, mas eles teimaram e foram assim. Então, por uma interpretação disso é que os fariseus provavelmente interpretam que estrangeiros são automaticamente inimigos, porque nós vemos também a inimizade de Israel desde sempre com os fenícios lá de Tiro e Sidom, com os cananeus no geral, com os filisteus, amonitas, moabitas, então todos os edomitas, então todos os povos que não eram judeus e que se tornaram inimigos de Israel, estavam ali em volta dele, assírios, sírios, babilônicos, etc. Então eles criam essa interpretação: amem seus amigos, amem seu próximo, amem seu irmão e odeiem o seu inimigo. Só que não é uma interpretação tão assim, porque na própria lei ele dizia que tinham
que existia aquela obrigação de fazer bem aos inimigos. A questão da misericórdia. Em Êxodo 23, no 4 e 5, diz assim: se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lo reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás a levantá-lo. E semana passada a gente leu Provérbios 25, 21 e 22, que diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. Então, eles fazem essa interpretação. O meu irmão é meu amigo, o estrangeiro é meu inimigo. Porém, não era necessariamente isso que a lei estava tratando. O objetivo é de haver, como eu diria, Israel tinha aquela obrigação de ser o farol que levaria a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Mas eles meio que se isolaram. Eles não queriam contato com outros povos. Eles não levam. É interessante que eles absorviam a cultura de outros povos, como os deuses dos cananitas, etc., ao invés deles levarem o conhecimento do Deus de Israel para os outros povos. A gente ainda viu que no início, no finalzinho do Êxodo, quando eles estão entrando na terra de Canaã, o conhecimento de Deus estava chegando já, né? Raabe ajuda os espias lá em Jericó, porque ouviu falar dos atos de Deus. Os gibeonitas fazem aquele artifício que nós vimos há um tempo atrás para enganar os judeus, porque eles temiam o Deus de Israel. Então foram pessoas que se renderam ao Deus de Israel, vamos dizer assim. Ao contrário de Israel, que lá na frente que se rende aos deuses estranhos. Então Israel tinha essa ressalva com gentios. Eles não queriam contato com gentios. Até com os samaritanos, eles tinham esse problema. Quem eram os samaritanos? A gente lembra que no finalzinho, depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, fica com a descendência de Davi, e os 10 tribos formam o reino do norte, Israel. Israel ao norte e Judá ao sul. Lá na frente, quando o Império Assírio conquista Samaria, Samaria era a capital do reino do norte, quando conquista Samaria, leva toda aquela população cativa para outro local. E deixa somente ali o resto do povo, mendigos, pobres, e conduzem para lá gente que eles trazem de outras nações e botam para eles ficarem ali. E aquele povo que é trazido de outras nações se mistura com aqueles judeus que restaram ali em Samaria, na região de Samaria, e formam um novo povo, que são os samaritanos, que é um povo mestiço. E que seguem, eles misturam a religião que foi deixada, que foi um misto o culto ao bezerro de ouro, que foi criado por Jeroboão, quando da divisão, com os cultos dos povos que foram trazidos. Então viram uma miscelânea de cultos ali. E esses samaritanos, que eram mestiços, eles eram tão odiados pelos judeus quanto os próprios gentios, se não mais, né? Então esses povos, os judeus não queriam contato com esses povos. Eles automaticamente já eram seus inimigos. Mas aí nós vemos o tratamento de Cristo para esses povos. Em João 4, nós vimos o quê? Cristo atravessando a Samaria, encontra com a mulher samaritana, começa a pregar para ela e depois prega para os demais samaritanos. Então ele começa a pregar para aquele povo. Era um povo inimigo, mas Cristo está ali agora trazendo a mensagem de Deus para eles. Da mesma forma, ele fez milagres com os gentios. A mulher Cirofenícia
em Marcos 7, de 26 ao 30, que a filha está endemoniada e Cristo foi lá, aquela série de passagens, né? Não é lícito tirar o pão dos filhos e atirar os cachorrinhos. E ela responde, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Cristo se maravilha com a fé que aquela mulher tinha. E cura e expulsa o demônio da filha dela. Da mesma forma, em Lucas 7, do 2 ao 10, o centurião romano que pede que cure seu servo era um gentio do povo que estava dominando Israel. Mas Cristo viu a fé daquele homem e cura o servo dele. Então, o que é que Cristo está mostrando ali? Não interessa se você é judeu, se você é gentil, samaritano, romano, grego. Importa é que você se renda aos pés do Deus vivo. Então, o novo sinal é esse. Quem será o povo escolhido? São aqueles que se entregam a Deus. E é daí que vem o conceito da igreja. A igreja não é um grupo étnico. A igreja são todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Independe agora de nacionalidade. Seja gentil, seja grego, samaritano, o que for, judeu. Não importa mais. Todos aqueles que aceitam a palavra de Cristo agora fazem parte da igreja. Então Cristo já começa Cristo começa dando essa ideia ali a Israel. Pregou aos samaritanos, fez milagre com gentios. Importa agora é adorar a Deus. Então o que é que Cristo agora está dizendo? Não é apenas amar seus inimigos, mas é orar por aqueles que perseguem você. É um ato de extrema generosidade. Você tem que amar e orar por aquelas pessoas que lhe maltratam. Por quê? Porque Deus estende a graça comum dele para todos. Deus dá a chuva para todos. Deus dá o sol para todos. O ar que nós respiramos é para todos. Não só cristão, só crente agora vai respirar, os outros não vai ter mais ar. Vai ter chuva para um e não vai ter para outros. Quando a chuva vem numa região, vem para todos que moram ali, independente de ser salvo ou não. Então a graça comum de Deus, ele estende a todos. Então nós temos que também buscar levar a graça salvadora àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. E por que isso? Nós temos que entender uma coisa. Hoje, todos aqueles que aceitaram a palavra de Cristo, todos aqueles que são cristãos, nascidos de novo hoje, outrora, todos nós fomos inimigos de Deus. Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, todos fomos inimigos de Deus. Todo aquele que não é salvo em Cristo é um inimigo de Deus. A gente pode não ter sido de blasfemar, de fazer o mal ostensivamente, mas só o fato de não sermos filhos já nos torna inimigos. Mas mais ainda porque aqueles que outrora blasfemaram, fizeram mal, quando se converteram, realmente mudaram o seu caminho e agora servem a Deus. Então, por isso nós temos que amar, por isso que nós temos que orar por eles, para que eles se arrependam e se voltem a Deus. No verso 46, o que é que Cristo vai dizer? Se você ama quem lhe ama, você não está fazendo nada demais. Os ímpios fazem isso. Se você saúda um irmão, você não está fazendo nada demais. Os outros também fazem isso. Os gentios se saúdam uns aos outros. Então, né? Não, você só pode saudar no caso de Cristo falando para os judeus ali,
eu só vou falar com um judeu. Só vou fazer bem a um judeu. Os gentios também se relacionam entre eles. Isso não tem nada demais. Não tem mérito nesse sentido. Então, eles tinham essa interpretação. O próximo é meu irmão. O inimigo é o estrangeiro. Aí Cristo dá um exemplo muito bom. Em Lucas 10, do 29 ao 37, vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Um judeu é atacado, é roubado, é deixado ferido ali. Aí vai passar um prosélito, vai passar um sacerdote e vê ele ali e deixa para lá. Mas passa um samaritano, que é desse povo inimigo, que é desse povo que não se relaciona, e vai lá, acolhe, tira ele, trata das feridas, leva para uma pousada, paga tudo que ele paga, um local para ele ficar e tudo isso. E Jesus até pergunta, e aí quem foi o próximo daquele judeu? E respondem, foi o samaritano. Então o próximo, nosso próximo, não é o nosso conterrâneo. Nosso próximo é aquele que a gente tem que usar de misericórdia para ele. O próximo daquele judeu foi o samaritano, porque o samaritano não usou de misericórdia para com ele. Os nossos próximos são aqueles que nós temos que usar de misericórdia para com eles. Sejam nossos inimigos, nós temos que torná-los próximos, usando de misericórdia para com eles. Então, o que Deus exige? Perfeição. Sede vós perfeitos. E tudo isso é para que nós possamos ser filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a palavra, quando recebemos. Isso tem que mudar o nosso comportamento, tem que mudar a nossa relação, tanto com os nossos irmãos quanto com os nossos inimigos. Por quê? Porque tudo isso é em busca da perfeição. A gente não vai alcançar aqui uma perfeição total e plena, de não pecar mais, de sermos completamente puros. Isso aí a gente não vai alcançar aqui, nesta terra. Apesar que é um alvo a se buscar. A gente deveria estar buscando esse alvo, ainda que seja impossível, mas Deus é perfeito e o mínimo que Ele exige de nós é perfeição. Então nós temos que buscar isso. Mas nesse sentido de perfeição nós temos que ser maduros na fé, compreender que a palavra de Deus é o que deve nos guiar e não sentimentos. Quando a gente fala de amar um inimigo, não é ter um bom sentimento para com ele. Amar é uma decisão, eu vou decidir amar aquela pessoa. Então, isso é o que Deus quer de nós, é o que Cristo quer de nós. E Ele mesmo nos ensinou. Em Lucas 23, 34, quando Ele já estava na cruz, o que é que Ele diz? E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, Cristo está pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia a Deus, porque aqueles que faziam aquilo com Ele não sabiam o que estavam fazendo, eles não tinham a compreensão de Deus. Se eles tivessem, eles não estariam fazendo. Um exemplo disso está em Atos 2, do 22 ao 43. Os apóstolos pregando ali para aquela multidão. E Pedro está ali dizendo, aquele Jesus que vocês entregaram para ser morto, vocês crucificaram, Deus ressuscitou a ele, e ele hoje está à direita de Deus. E aquela multidão pergunta, e agora, o que nós devemos fazer? O que é que Pedro diz? Se arrependam para que sejam perdoados os seus pecados. E aquela multidão se arrepende. Aquela mesma multidão que estava gritando, crucifica, ali agora estava pedindo perdão. E Deus estendeu o perdão a eles quando eles receberam a palavra de Cristo. Então, a nossa obrigação, a nossa missão é amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos fazem mal, para que essas pessoas possam ser alcançadas para Deus. Essas pessoas possam vir a ter o conhecimento de Deus, tenham
a vida eterna, né? Pelo sacrifício de Cristo. A gente não pode desejar que uma pessoa que nos fez mal, quer que morra e vá para o inferno. Não. A gente tem que desejar que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se tornem para Deus. Imagine se aqueles contemporâneos de Paulo tivesse deixado, né? Não quer contato com esse cidadão não, que ele matou muito cristão. Mas foi o que eles fizeram. Eles abraçaram Paulo ali, colocaram ele e seguiram com ele no ministério. Então Paulo, de inimigo, se torna um servo de Deus. Então é isso que Deus quer para cada um de nós. Amém? Então essa foi a nossa mensagem de hoje. Vamos orar encerrando. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor trabalhe em nossos corações para que possamos compreender Tua palavra, Senhor Deus, e principalmente colocar em prática. Sabemos que é difícil, sabemos que é duro, Senhor Deus, mas é o que Tu queres de cada um de nós. Nos despede em paz. Abençoa o culto que teremos mais tarde, Senhor Deus, presencialmente na igreja. Os irmãos que forem, que o Senhor possa abençoá-los e possa livrá-los de todo mal. E os que não puderem ir, Senhor Deus, teremos também o nosso culto online, que o Senhor também fala a cada coração. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que os irmãos possam ter aprendido do Senhor e que possam aplicar às suas vidas aquilo que foi ensinado, né? Irmãos, chegamos ao fim de mais uma escola bíblica, um aviso bem rápido. Hoje daremos retorno gradual às atividades presenciais na igreja, com os cultos às 4 horas, né? No local lá, na igreja. E aos irmãos que estão em isolamento, que não poderão porque são grupo de risco, são idosos, crianças, então para vocês será disponibilizado o link no grupo da igreja e os irmãos poderão acompanhar o estudo da palavra. Então, ontem a gente passou o dia tentando ver se transmitia ao vivo, diretamente da igreja, todo o culto. Ainda precisa de alguns detalhes, mas estaremos fornecendo aos irmãos, estaremos gravando e logo em seguida fornecendo aos irmãos o link para vocês acompanharem o estudo. Então, possivelmente por volta das 6h30, queremos colocar o link aí para os irmãos acompanharem e regularizar isso na outra semana, tá bom? Então é um tempo de testes e de aprendizado. Então pedimos a compreensão dos irmãos, tá bom? Então Deus abençoe, estejam orando por esse retorno, que ocorra tudo bem para a glória e honra do Senhor. Então Deus abençoe, e para aqueles que estarão na igreja até as 4 horas, aqueles que não estarão, então vocês terão o estudo por volta das 6h30, no mais tardar, acredito eu, de 7 horas, tá bem? Deus abençoe e um ótimo domingo na presença do nosso Deus, aprendendo mais dele a cada momento. Amém? Deus abençoe. Assim, como a perfeição.